Paz do Senhor, alunos da Faculdade Betel. Essa será a nossa sexta aula da matéria de Filosofia da Religião. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa tarde, nós te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, as nossas más palavras, as nossas más atitudes, Senhor, com as quais pecamos contra ti e contra o nosso semelhante. E pedimos, Senhor, a tua presença nessa aula, a fim de que possamos aprender filosofia da religião, Senhor, para usarmos na tua obra, numa causa missionária, papai, numa causa evangelística, na compreensão, ó Pai, do pensamento de cada uma das correntes religiosas estudadas nessa disciplina. Nós te pedimos isso e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o que é gnosticismo? Nós temos como objetivo, nessa aula, abordar as seguintes correntes da filosofia da religião: o gnosticismo e o neoplatonismo. Pois bem, o que é gnosticismo? O gnosticismo é um movimento filosófico religioso de caráter sincrético, ou seja, misturado com outros movimentos filosóficos e religiosos. Sincretismo, mistura, é um movimento filosófico religioso de caráter sintético e sincrético e esotérico, que olha para aquilo que é místico, para aquilo que é esotérico, para aquilo que é considerado espiritual, sobrenatural, desenvolvido nos primeiros séculos de nossa era, ou seja, da era cristã, desenvolvido à margem, separado do cristianismo institucionalizado, combinando misticismo e especulação filosófica. Os gnósticos acreditavam na natureza humana. Os gnósticos acreditavam que na natureza humana há o princípio de dualismo, duas forças, bem e mal, luz e trevas. Isto é, que o espírito e o corpo, duas entidades separadas, são duas entidades separadas e opostas. Então, a base do gnosticismo é o dualismo. Matéria e espírito, bem e mal, luz e treva, amor e ódio, vida e morte. Dualismo é a base do gnosticismo. Para eles o pecado habitava somente na carne, tornando-a totalmente má. Então a matéria, a carne, totalmente má. O corpo podia fazer tudo o que lhe agradasse, vivendo nos prazeres da carne. O espírito era totalmente bom. Nem todas as correntes do gnosticismo pensavam assim, mas o tipo principal de gnosticismo ensinava que o corpo era inerente mal, podia ser entregue aos prazeres da carne, e mesmo assim o espírito seria preservado totalmente bom. Pois bem, resumindo, o gnosticismo é um sistema filosófico e religioso que ensina o conhecimento, ensina que o conhecimento é melhor do que a fé, que é a chave da salvação. Mas que conhecimento seria esse? Seria o conhecimento de Deus, o conhecimento das Escrituras, ou um conhecimento místico de Deus? Que o gnosticismo dizia ser até mais importante que a fé. O gnosticismo prejudicou a igreja desde a Síria e a Gália como uma epidemia e causou muita confusão entre os cristãos desde o século I até o século VI. E começa a fluir, começa a trabalhar na região da Síria, na região da Gália, e ele se dissemina pelas mesmas religiões onde o cristianismo havia crescido,
e prejudica, ele traz confusão para o cristianismo desde o século I até o século VI. Pois bem, uma combinação de certas doutrinas cristãs com várias filosofias pagãs, olha o que o gnosticismo faz. Ele combina algumas doutrinas cristãs com várias filosofias pagãs, inclusive gregas, com o intuito de suavizar a distinção entre elas, de aproximar o gnosticismo do cristianismo. Atraiu a muitos da igreja que estavam insatisfeitos com a simplicidade do evangelho. Achavam o evangelho excessivamente simples e por isso buscaram novidades no gnosticismo. Nas escrituras pode ser identificado o gnosticismo baseado na filosofia helenística e nos sábios judeus, em que originaram os cultos de mistério dos místicos. Então, quando se olha para as escrituras, ainda que indiretamente se percebe a presença do gnosticismo. A presença da filosofia helenística, da sabedoria dos judeus, dos cultos de mistério, que compõem o que vem a ser o gnosticismo. Para o apóstolo Paulo, o gnosticismo era um engodo, um engano de humildade. Quando se lê Colossenses capítulo 2, versículo 18, percebe-se que Paulo considera o gnosticismo como um engano de humildade, uma falsa humildade. Vejamos o ensino gnóstico. O gnosticismo ensinava que havia um ser supremo e que decidiu criar um mundo espiritual. Veja bem, um ser supremo que resolveu criar um mundo espiritual. Para a criação deste mundo, criou um ser espiritual inferior a ele. E por sua vez criou um ser inferior a ele, e este por sua vez criou outro ser espiritual inferior, e assim foi progredindo. Ou seja, a espiritualidade foi diminuindo. Essas criações que um ser foi criando menor que ele, são chamadas de emanações. Ao todo, foram 365 emanações. Interessante que parece ser uma emanação por ano, 365 emanações. A última delas, ao fazer uma criação, errou, e seu erro foi esse mundo material no qual vivemos. Então a criação para o gnóstico, ela não é um ato de amor de Deus. Ela é um erro cometido pela última das emanações que deu origem à Terra, deu origem à criação do mundo material como um todo. Então deixa de ser uma obra de Deus, uma criação maravilhosa de Deus, para ser fruto de um erro de uma das emanações que foram criando umas às outras cada vez menores. Pois bem, para o gnosticismo, tudo o que é material é mal. E tudo o que é espiritual é bom. Por isso eles diziam que Deus, sendo espírito totalmente bom, não pode ter criado o mundo material. E daí, uma das emanações criou a matéria, criou o mundo material, já bem distante da total bondade e espiritualidade de Deus. Por ser criador, por ser um ser espiritual, há neste mundo porções espirituais, só que estas estão aprisionadas dentro de alguns seres humanos. E aí se aproxima da filosofia de Platão, que diz que a alma, sendo totalmente boa,
em algum momento ficou aprisionada no corpo, que é totalmente mal. Aí o gnosticismo se aproxima da filosofia de Platão. Os gnósticos não priorizavam apenas o conhecimento, mas a mortificação da carne. Não bastava conhecer o Deus do gnosticismo, que quando examinado a fundo não é o mesmo Deus do cristianismo, mas era necessário mortificar a carne, porque ela era totalmente má. Agora, a mortificação da carne no gnosticismo não pode ser confundida com a mortificação da carne no cristianismo. Que a mortificação da carne no cristianismo é uma mortificação da carne, é um afastamento das coisas do mundo, das coisas do pecado, para uma proximidade maior com Deus. Bem diferente da mortificação da carne do gnosticismo, que é motivada pelo ensino de que a carne é inerente má. No cristianismo, a carne não é inerentemente má. Ela se torna má quando ela simboliza a natureza humana caída. Diferente, bastante diferente da mortificação da carne no conceito gnóstico. Porém, os gnósticos não priorizavam apenas o conhecimento, mas a mortificação da carne, o que os dificultava a crer que Deus veio em carne por Jesus Cristo. E aí eles começam a negar que Deus tenha vindo em carne por Jesus Cristo. O apóstolo João chega a dizer que aquele que nega que Jesus veio em carne é o próprio anticristo, referindo-se aos gnósticos já da sua época. Então aí nós temos variações no gnosticismo. O gnosticismo ebionita vai dizer que Jesus é um homem e Cristo é um espírito. No batismo, o Espírito Cristo entrou no homem chamado Jesus e esteve nele ou com ele até no momento da crucificação. Quando chegou no momento da crucificação, o Espírito Cristo deixou o homem Jesus para morrer na cruz sozinho. Essa é a posição do gnosticismo ebionita. Temos também um outro tipo de gnosticismo, que é o gnosticismo doceta, que vem da palavra grega dóquio, que significa parecer. Esse gnosticismo, ele não alega que era um espírito que entrou num homem chamado Cristo. Ele alega que Jesus não tinha corpo físico, ele só parecia ter. Daí a palavra grega dóquio, parecer. Ou seja, as pessoas que conviveram com Jesus tiveram uma alucinação coletiva. Conviveram com um corpo aparente e não com o verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Seja como for, João diz que aquele que nega que Cristo veio em carne é o anticristo. E ele diz isso referindo-se aos gnósticos. Na sua primeira carta, logo no começo dela, ali no capítulo 1, ele diz que nós vimos, nós tocamos no verbo da vida. Ou seja, ele afirma categoricamente que o verbo se fez carne, conviveu com os discípulos, e quando ele diz que viu e que as mãos tocaram, ele faz alusão à sua própria experiência de ter reclinado a sua cabeça sobre o peito de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o Deus que se fez carne e habitou entre os homens. Então o gnosticismo ele é totalmente oposto ao cristianismo, mas ele procurou em muitos momentos da história aproximar-se do cristianismo. O gnosticismo ele reivindica um conhecimento maior e especial da verdade, uma tendência a considerar o conhecimento como algo superior à fé,
e uma visão de uma luz que possui o que é comum, o que o cristianismo comum não possui. Então ele se considera em alguns momentos superior ao cristianismo. Olha, vamos repetir. O gnosticismo ele reivindica um conhecimento maior e especial da verdade. Uma tendência a considerar o conhecimento como algo superior à fé. O conhecimento, para o gnóstico, ele chega a ser superior à fé. É uma visão de uma nova luz, o gnosticismo, de uma nova luz. Como se a luz de Cristo não fosse suficiente. De uma nova luz que o cristianismo comum não possui. Então ele julga o conhecimento mais importante que a fé e chega a julgar-se maior, mais completo do que o cristianismo. A carne, segundo o gnosticismo, é essencialmente pecaminosa e de todo mal, ou de todo má. Os mesmos, ou seja, os gnósticos, acreditam que o homem não tem o livre-arbítrio. Acreditam que o homem não tem o livre-arbítrio. Nós acreditamos que o homem tem sim o livre-arbítrio. Ele tem o livre-arbítrio de continuar no pecado ou de, tocado pelo Espírito Santo, optar por obedecer a Deus. O homem tem sim esse livre-arbítrio. Agora, quando ele escolhe servir a Cristo, então ele troca esse livre-arbítrio pela cruz. Ele renuncia assim como Cristo renunciou. Porque o próprio Cristo diz: aquele que quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas enquanto ele não decidiu-se por Cristo, ele tem o livre-arbítrio de decidir-se ou não. Já para o gnosticismo, o homem não tem o livre-arbítrio. Negam a verdadeira natureza humana de Cristo, porque eles dizem que ele não se fez carne, e sobretudo os seus sofrimentos na cruz como sendo algo irreal. Para o gnosticismo, o sofrimento de Cristo na cruz é um teatro. Para algumas alas do gnosticismo, aquelas que dizem que ele tinha somente um corpo aparente. Afirmam que a comunhão com Deus é alcançada mediante o asceticismo, mediante o afastamento do mundo, ou a negação dos prazeres e bem-estar da vida. Já uma outra corrente do gnosticismo diz que o corpo é mesmo inerentemente mau, não tem nada a ver com a salvação, pode entregá-lo às vicissitudes da vida. Então, há uma diferença entre algumas correntes do gnosticismo, que ele não é de maneira nenhuma unificado. Pois bem, com base em 1 Coríntios, o gnosticismo prega que a abstinência do casamento, 1 Coríntios 7, e prioriza os tribunais em detrimento das resoluções comunitárias. Então ele inverte, ele deturpa o significado do capítulo 7 de 1 Coríntios, onde Paulo fala sobre o casamento, e deturpa também o significado do capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 1 a 11, quando Paulo fala das resoluções de problemas. Eles ensinam exatamente ao contrário. Eles priorizam os tribunais, quando Paulo ensina que os tribunais devem ser evitados pelos cristãos, que os cristãos haverão de julgar os anjos, a que terem também a capacidade de resolver as suas próprias diferenças. Pois bem, os textos do Antigo Testamento, segundo o gnosticismo, eram produto do Criador inferior do mundo. Porque nós dissemos que cada Criador vai criando outro, até que vai criando um inferior a ele, até que o mais inferior criou o mundo material. E aí, para o gnosticismo, os textos do Antigo Testamento eram produto do Criador inferior do mundo.
que era o Deus dos judeus, mas não o verdadeiro Deus supremo. Isso nos remete à lembrança de uma seita chamada Jeová Falso Deus. Ela tem como fundador, como provável fundador desse movimento, porque eles se omitem, não fica claro quem é o fundador. Então a seita Jeová Falso Deus, ela tem como provável fundador o pastor Olavo Silveira Bueno, um dos supostos autores do livro que dá sustentação a essa seita. O livro tem o mesmo nome da seita, é o livro Jeová Falso Deus. Vejamos brevemente o histórico doutrinário dessa seita. Essa ideologia que coloca o Deus do Velho Testamento como um falso Deus surgiu pela primeira vez no século II, inspirada no gnosticismo. Então veja bem, a seita é Jeová Falso Deus, que se apoia no livro do mesmo nome. Ela tem inspiração no gnosticismo do segundo século, difundida por um homem, um herege chamado Marcion. Marcion ele foi excluído do hall de membros da igreja devido às suas doutrinas excêntricas. Excêntricas, entenda-se, gnósticas. Ele considerava mal o Deus Jeová, ou Javé, ou Yavé, e depois de muitas reflexões, o considerou um Deus fraco. Admitia que Jesus Cristo não era filho desse Deus. Marcion formou o seu próprio cânon bíblico e mutilou as passagens que não lhe interessavam. Toda a passagem que não interessava a ele, que dava a entender, que deixava claro que Yavé é o Pai de Jesus Cristo, ele mutilou ou retirou totalmente do seu cânon. Assim, o pastor Márcio e esse pastor Olavo, como seus conservos, semelhante ao gnosticismo, inspirado no gnosticismo, rejeitam o Deus bíblico. Pois bem, vejamos as divergências doutrinárias. O gnosticismo nega doutrinas elementares do cristianismo, embora queira se confundir com ele, se aproximar dele, misturar-se com ele. O gnosticismo nega doutrinas elementares do cristianismo. Vejamos algumas. A criação do mundo, conforme narrada em Gênesis, é negada pelo gnosticismo. A criação do mundo, segundo o gnosticismo, foi um erro. Segundo o cristianismo e a cultura judaica cristã, ela não foi um erro. A criação do mundo não foi um erro, e sim a execução da vontade de Deus. E tudo o que ele, Deus, fez era bom. Nós vemos isso em todo o capítulo 1 de Gênesis, inclusive em Gênesis capítulo 1, versículo 31, dizer que tudo quanto Deus fez era bom. Então a primeira doutrina negada é a doutrina da criação. Ela é distorcida. A doutrina da expiação também é negada, pois a obra principal de Cristo para o gnóstico foi seu ensino e não a sua obra salvífica na cruz. O ensino foi muito importante, mas o principal da obra de Cristo é a obra salvífica na cruz. E o gnosticismo nega isso, diz que o ensino de Cristo, segundo a visão gnóstica, é mais importante que a obra salvífica na cruz. A doutrina da ressurreição também é negada, já que esta diz respeito também ao corpo, e para o gnóstico o corpo não presta, então eles negam a ressurreição do corpo.
Portanto, não há lugar para a doutrina da ressurreição na concepção gnóstica. Negam a do corpo e negam a ressurreição como um todo. A doutrina do pecado, segundo o gnosticismo, a martiologia. O gnosticismo vê o pecado como um mal físico que contamina o espírito. É algo que acontece no corpo e contamina o espírito. Por isso, esse mal deve ser vencido por meios físicos. O cristianismo acredita e ensina, segundo as Escrituras, exatamente o contrário, que o pecado é uma questão espiritual que acaba por atingir também o corpo, e não uma questão física que atinge o espírito. O ensino gnóstico insinua que o pecado é eterno e independente do Deus eterno. O pecado é eterno e independente de Deus. Sugere que Deus é limitado por um poder coeterno que ele não pode controlar. É um Deus pequeno, um Deus fraco, o Deus do gnosticismo. E nós sabemos que o pecado não é eterno. O homem foi criado bom e houve um momento em que o pecado entrou no mundo. Ou seja, o mal possui o seu próprio poder, assim como Deus possui o seu. Dualismo. O mal possui o seu próprio poder, assim como Deus possui o seu. A Bíblia refuta terminantemente essa teoria, pois o pecado não é eterno. E quando o homem pecou, fez isso por escolha intencional e voluntária dele, homem. Vejamos o gnosticismo cristão. Na verdade, não existe tal conceito de gnosticismo cristão, pois o verdadeiro cristianismo e o gnosticismo são sistemas de crença que se excluem mutuamente. Os princípios do gnosticismo contradizem o que significa ser cristão. Portanto, embora algumas formas de gnosticismo afirmem ser cristãs, elas são decididamente não cristãs. O gnosticismo talvez fosse a heresia mais perigosa que ameaçava a igreja primitiva durante os primeiros 3 séculos. Influenciado pelo filósofo Platão, o gnosticismo é baseado em 2 premissas. Primeiro, essa teoria gnóstica sustenta um dualismo em relação ao espírito e à matéria. Espírito bom, matéria má. Veja que quando João trabalha o dualismo, ele trabalha o dualismo para combater o gnosticismo no seu próprio campo. Por isso que João trabalha o gnosticismo. João trabalha a questão do amor e do ódio, da morte e da vida, da luz e das trevas. Não porque João seja gnóstico, mas ele combate o gnosticismo no seu próprio campo de ideias. Os gnósticos, eles acreditam que a matéria é essencialmente perversa e que o espírito é bom. Temos sempre que bater nessa tecla para deixar bem claro a base do gnosticismo, que é o dualismo. Como resultado dessa pressuposição, os gnósticos acreditam que qualquer coisa feita no corpo, até mesmo o pior dos pecados, não tem valor algum, porque a vida verdadeira existe no reino espiritual apenas. Volto a afirmar que nem todas as correntes do gnosticismo pensam assim. Segundo os gnósticos, acreditam que possuem um conhecimento elevado, uma verdade superior conhecida apenas por poucos. Um preceito do gnosticismo. O gnosticismo se origina da palavra grega gnosis, a qual significa saber.
pois os gnósticos acreditam que possuem um conhecimento mais elevado, não da Bíblia, mas um conhecimento adquirido por um plano místico e superior da existência. Então não se pode nunca confundir o conhecimento que o gnosticismo alegava ter com o conhecimento bíblico. Os gnósticos se enxergavam como uma classe privilegiada e mais elevada sobre todas as outras, devido ao seu conhecimento superior e mais profundo de Deus, mas não um conhecimento, repito, vindo das Escrituras, mas um conhecimento vindo de uma escolha do próprio Deus para uma experiência mística com Ele, para alguns iniciados do gnosticismo. Para descartar a ideia de qualquer compatibilidade entre o cristianismo e o gnosticismo, é necessário comparar o que os dois ensinam sobre as doutrinas principais da fé. Pois bem, quanto à salvação, o gnosticismo ensina que a salvação é adquirida através da posse de conhecimento divino que liberta o ser das ilusões da escuridão. Esse conhecimento divino é um conhecimento místico, esotérico, que só alguns dentro do gnosticismo possuíam, segundo o ensino deles. Apesar de se clamarem seguir a Jesus, e os seus ensinamentos originais contradizem frequentemente o que Jesus ensinou. Jesus nada falou sobre uma salvação através de conhecimento místico, mas através de fé nele como Salvador do pecado. Jesus ensinou uma salvação pela fé e não por um conhecimento místico. Quando ele diz em errar por não conhecer, ele diz em errar por não conhecer as Escrituras e não um conhecimento místico, esotérico, como afirma o gnosticismo. Vejamos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso é Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Além disso, a salvação que Cristo oferece é de graça, é disponível a qualquer um. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê